E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este Analisador Express. É um formato novo que eu tô trazendo aqui pra gente discutir alguns assuntos que necessitam de ter uma troca mais rápida aqui, um formato mais rápido. Tanto que eu tô sob a luz do dia, porque esse é um novo dia que nos trouxe o trailer finalmente inteiro, sem ser em pedaços de TikTok, como foi ontem, de Homem-Aranha Um Novo Dia, né? E por que eu quero falar desse trailer aqui? Porque eu acho que, de todas as coisas que saem da Marvel ultimamente, eu não vi o Wonder Man, por exemplo. Mas eu acho que aqui a gente tem uma coisa importante. Aqui tem uma coisa para se discutir, porque a gente está falando de um personagem que, na minha visão, a Marvel enxerga como a sua salvação da lavoura, digamos assim. Por que eu falo isso? Porque tem dois personagens muito grandes na cultura pop, os dois, curiosamente, estão na mão da Disney, que todas as vezes que entraram em cena ultimamente, independente de como for o contexto, a gente aceitou a forma que foi usada. Alguns até torceram o nariz e criticaram alguns aspectos de questões criativas, mas a índole não foi atingida. A índole desses personagens não foi agredida. Que é o Homem-Aranha e o Darth Vader. Você pode criticar a forma que o Vader foi abordado no Kenobi, mas a imponência dele estava ali. Você pode criticar talvez como o Vader aparece nas memórias da Ahsoka, mas você sente Darth Vader ali. E o mesmo acontece pro Homem-Aranha. Ainda mais o Tom Holland, que eu acho que é o melhor Peter, mas isso é um assunto para outro momento. E não tirando mérito, porque os outros dois também são maravilhosos. Mas voltando aqui, Homem-Aranha Um Novo Dia, né? Que é o que a gente tem aqui pra gente, o trailer, efetivamente. Vamos analisar para vocês num outro contexto aqui, num outro cenário que vocês vão ver a estreia agora dele. Por quê? Porque agora eu consigo ir voltar, mostrar coisinhas legais ao passo que eu apareço com vocês aqui também. Então eu vou tocar o trailer, vou parar, vou voltar, vou tentar mostrar algumas coisinhas aqui e a gente vai discutindo e trocando ideias sobre, entendeu? Vamos lá, então eu vou dar o play no rolê aqui. 1, 2... I can't believe our first hit MIT! MJ, come on, pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life. I can't. I knew it! Dá pra ver aqui, e é uma coisa que a gente vai voltar ao longo do trailer várias vezes, que a MJ com o Ned seguiram a vida. O Peter, logicamente, seguiram a vida e era pra seguir mesmo, segundo o que tinha resolvido no trailer anterior. Mas que o Peter, ele não tá lidando muito bem com isso. E tá em conflito. E tá sentindo coisas a partir disso. E a gente vai entender que talvez não seja só sobre eles estarem vivendo sem ele na vida deles, que tem outras coisas que podem envolver, que é parte do mistério construído por esse trailer aqui. Daí, a gente vai ter o desenvolvimento agora do que o Peter pensa a respeito disso. Primeiramente, desculpe interromper logo, mas é a cara do Homem-Aranha, né? Pô, é Homem-Aranha pra gente, do modo que você fecha o olho e você imagina um Homem-Aranha, ele tá desse jeito aqui. Com esse tom de azul, com esse tom de vermelho, com esse olhar mais afrontoso, desafiador aqui. E eu acho que é um acerto, entendeu? Você não precisa agora mais mexer no uniforme do Aranha, porque você tinha os outros filmes aqui dessa fase do Tom Holland que a galera critica porque ele foi apadrinhado pelo Tony Stark. E toda hora ele tava diferente, né? Toda hora era um uniforme novo, uma coisa high-tech, nova, tudo mais assim. E ele começou muito com cara de aranha e foi perdendo essa cara de aranha. Aranha clássico, assim. Mas você agora bate o olho e fala assim, pô, é o Homem-Aranha que eu conheço. É que nem a Ferrari na Fórmula 1. Você bate o olho no carro vermelho, pô, você sabe que é a Ferrari. Apesar que a própria Ferrari tentou apagar isso nos últimos anos, com aquele patrocínio bizarro da HP azul. Mas, pô, bateu o olho, o que é isso aqui? É o Homem-Aranha, cara. Então, essa identidade é muito importante pra esse cara que eu enxergo que vai ser a âncora da Marvel a partir de agora. E a gente vai ver muitos dramas dessa âncora nesse trailer já colocados na mesa. Hi, my name is Peter Parker.
You don't remember me, but we ele used to know each convive other. com o Ned, Something bad was convive gonna com a happen, and the only MJ. way to stop it E ele tá no contexto de vida dos dois. Ele não se distanciou. Mas eles não têm noção de quem ele é. E esse take aqui mostra muito claro também outra coisa, que nesse tempo todo que a gente não viu nada de Aranha, ele segue sendo amigão da vizinhança, ele segue sendo adorado, segue sendo referência por todos. Ele recebe a chave de Nova York, teoricamente. Porque ele é o amigão da vizinhança, o herói do rolê. E provavelmente nesse tempo todo, que a gente vive uma questão ociosa de lideranças dentro do MCU como um todo, ele foi o cara que, como eu disse, se manteve íntegro, se manteve com a sua moral sem ser prejudicada por obras, por contexto de história e tudo mais. E o Ned e a MJ têm noção disso, com certeza. A montagem do trailer nos dá a entender aqui que parece que eles estão assistindo isso, entendeu? Mas talvez não seja, talvez seja ele seja outra coisa, seja um outro contexto aqui. Mas esse take também é muito bonito aqui. Pode não dizer nada, mas aqui diz que o Peter segura tudo na mão, segura a cidade de Nova York na mão, mas não tem o contexto, o afeto de Nova York no seu coração. Ele está angustiado segurando uma chave dourada. Entende? Cinema é feito em momentos assim, tá? Inclusive pra Marvel até aprender a usar muito mais coisas assim de sentido de figura de linguagem que vai enriquecer muito mais as obras deles. because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man. Vou só voltar aqui que esse take aqui eu achei muito bonito, quer ver? Angústia dentro do uniforme, assim, entendeu? É um ângulo que a gente nunca viu, sabe? Mas eu já vi isso aqui no Homem de Ferro e tal, assim. Mas até quando a gente via no Aranha isso, aí já falando a questão da padrinhada e o ponto negativo, os takes, assim, do Aranha eram os mesmos takes do Homem de Ferro pelo fato de ser todo high-tech o uniforme. E agora não tem tanto isso. A gente tem muito uma questão do drama, né? E você tem passando sobre os olhos dele aqui o foco dele de não se esborrachar no chão. Às vezes é desse take que a galera fica querendo ver o que tá no olho dele ali. Não, ele só não tá querendo morrer. Basicamente é isso. Vamos voltar. Que parte que eu parei aqui? Aqui. 3, 2. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man. What the hell, Frank? You just hit me with a van! Quit your whimpering. Suit yourself. De novo errado. Vou tocar direito. Mother. Go home! Vou voltar direito. Eu atrapalhei essa cena toda pra vocês, né? Mas vocês entenderam o contexto porque é o Justiceiro chegando. É o amigo do Tom Holland chegando, que é o John Bernthal. E por que eu digo que é amigo? Porque eles fizeram até teste junto. Tem cenas os dois brincando sobre serem Justiceiro e serem Homem-Aranha, porque eles são parceiros na vida real, assim. E uma coisa que dá pra entender desse trecho, apesar de eu ter parado várias vezes aqui, mas com certeza já viu esse trailer várias vezes e quer buscar referências, é que o Justiceiro sabe quem é o Homem-Aranha, sabe o papel dele na sociedade, assim, e só fala, pô, não fode meu dia aqui, entendeu? Mas ele entende que ele é importante e relevante por contexto todo ali. E ele tá tentando fazer justiça com as próprias mãos. Você não viu no pós-crédito da última temporada do Demolidor, ele foge da cadeia. Óbvio que vai acontecer isso, o Justiceiro. E vai ter esse spin-off que vai sair dele e tudo mais. Mas é uma pontinha de esperança de uma coisa que a galera falando, pô, agora a gente vai ter Justiceiro, Rei do Crime e Demolidor no filme do Aranha. Seria maravilhoso. Mas eu tenho que entender qual que foi a escolha feita para esse filme aqui, porque assim, carece de fontes, né? Eu não tenho uma noção exatamente do que é isso e se existe isso, mas eu já ouvi rumores de que você não pode ter, tirando na série própria dele, o Demolidor e o Rei do Crime aparecendo juntos em outra mídia, entendeu? Tipo, eles não podem ser coadjuvantes ao mesmo tempo juntos. Eles têm que ter um tipo de protagonismo. Então,
O que me parece que é mais especulado nesse filme é que a gente vai ter o Rei do Crime aparecendo no filme. E tendo o Rei do Crime aparecendo no filme, pode ser que não tenhamos o Demolidor aparecendo no filme por conta dessa regra, se ela existir. Então, talvez não seja agora que a gente vai ver Demolidor e Homem-Aranha de fato lutando. A gente viu os dois ali nas questões jurídicas de outro filme, né? Mas lutando talvez não. E aí, por isso que tem aqui o Justiceiro pra ser o parça do Homem-Aranha nesse universo mais urbano aqui. E é legal que traz uma coisa que é clássica do Aranha e que também tinha se perdido nessa última trilogia, que é o Homem-Aranha mais urbano ali. A gente viu muito o Homem-Aranha da escola, agora a gente tá vendo o Homem-Aranha urbano. De volta à Marvel. Oh, Frank, you just hit me with a van! Put your whip. Suit yourself. Mother. Go home! And sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart. Ali, primeiro a gente tem que, de fato, os dois seguiram em frente. A MJ, ela tá colocando uma flor que ela ganhou do Peter. Do the hard thing, even if it... Deixa eu estar um pouquinho mais pra trás. E a gente vai ver daqui a pouquinho a cena lá, dele mostrando essa flor e tal. Meio que dá pra entender que o Peter não sabia que a MJ estava comprometida, né? Ou está se comprometendo, porque vai aparecer esse bonitão aqui. Sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's E heart. tá com o coração dela agora. What is happening to me? Importante isso. Em julho, importante isso. No meio da Copa do Mundo ou depois, não lembro exatamente, porque talvez perto da final. Mas voltando, é importante isso aqui. Eu não vou deixar o Peter Parker pelado para você. O que está acontecendo comigo, né? É a pergunta que faz o trailer. O que é especulado é que o Peter vai voltar a ser orgânico. Aqui, o Peter, não falo... Esse Peter nunca voltou a ser... Nunca foi orgânico para voltar a ser orgânico, mas eu falo... O Peter Parker do cinema vai ser orgânico tal qual era o Tobey Maguire. Eu prefiro o Peter mecânico com lança-teia. Porque eu acho que faz mais sentido para esse movimento aqui, entende? E o orgânico não faz tanto sentido ele fazer assim, só porque tá aqui, entendeu? E qual que sentido tá aqui? Aí você fala, mas se for seguir toda a questão do orgânico, ele teria que soltar teia pelo bumbum. Eu sei disso, mas você entendeu o que eu tô falando aqui. Eu acho que só mecanicamente isso. Eu vou ficar pistola se ele voltasse orgânico, e é a tendência que ele voltasse orgânico? Não. É pequeno isso, entendeu? É só uma questão que eu tenho uma preferência ou outra, assim, sabe? Não é nada que vai acabar o mundo. Só que é uma coisa que provavelmente vai acontecer. Ele vai voltar a ser orgânico aqui. E isso ajuda mais, tenho que admitir, a compor esse cenário do Homem-Aranha menos tecnológico, que, de certa parte, foi criticado antes pela galera por conta desse apadrinhamento do Homem de Ferro e tudo que a gente já sabe, tá cansado de saber. E o legal é que a única coisa que vai ficar dessa parte tech é o olhinho que abre e fecha, né? Então, assim... é o legado que ninguém vai reclamar, que todo mundo vai ver mais expressivo. E eu gosto, eu acho divertido isso. E aí, voltando aqui, esse preâmbulo que eu fiz aqui, o que está acontecendo comigo, eles colocam num sentido misterioso e tudo mais, por conta de que você tem várias coisas que podem estar acontecendo com ele. Que é essa questão de se entender sem os amigos. 2, essa questão de mudança genética. E 3, que as questões vão acontecer daqui a pouco no trailer, que a gente vai entrar em mais detalhes da parte misteriosa do rolê. Em julho. Sendo escaneado por alguma coisa. Aí ele encontra o nosso amigão, né? Vou até voltar um pouquinho aqui. E vai ter mais Bruce Banner aqui. Excuse me, Dr. Banner. I need your... Aqui dá pra ver. Deixa eu ver aqui, eu queria voltar um pouquinho antes pra... I need your... Enfim, dá pra ver que tem um controlador de gama aqui. Que é muito provavelmente o que ele tá usando pra se conter. E viver a vida novamente, né?
A gente tem o muito criticado Hulk do Ultimato, que, pô, ele não tá nem na briga, e ele é bonzinho demais, a galera ficou meio pá com isso. E tem também o do She-Hulk, que, né, que a gente descobre que ele é pai, né? Seria interessante se o filho dele aparecesse aqui também. Mas o modo que ele, e aí não precisava deixar isso aqui em evidência, mas mostra que tipo, o Bruce também não lembra do Homem-Aranha. E isso é relevante, entendeu? Visto que a gente está em 2016, ele já sabia quem era o Homem-Aranha. Passou 10 anos, mas na Marvel o tempo virou uma doideira, né? Mas a gente vai ter também o envolvimento aqui. E lógico que o Bruce vai virar o Hulk em algum momento, entendeu? Não é possível que ele não vai virar o Hulk em algum momento nesse filme. Mas vai ajudar também nessa questão do Peter estar se entendendo. Muito provavelmente essa questão genética que a gente falou aqui. É uma outra nuance. Hell, What did you say your name was? If DNA is Atordoado. mutating, it would be enormously dangerous. Perigoso. Spiders have Triste. 3 life cycles. When between cycles, it can leave the spider vulnerable to threat. Várias coisas aconteceram aqui. Vou voltar e pra gente ir entendendo. Primeiro que tem uma voz, que é a do Tramiel Timan, que daqui a pouco ele vai aparecer e eu vou falar melhor sobre ele, falando que as aranhas passam 3 fases durante a vida e ficam vulneráveis e tudo mais assim. Que é o que corrobora com o que eu falei da questão das mutações e do Peter estar evoluindo, entende? Então esse é o primeiro ponto. E a gente tem aqui, voltando, um pedação bom aqui, ó. Vou até dar uma mutadinha aqui. O Peter atordoado. E aí coloca essa questão dessas teias tudo esquisito aqui. Provavelmente no lugar que ele foi escaneado por ajuda de alguém. Quem? Ainda não sei. Talvez chutasse que fosse o Bruce, mas eu acho que não é o Bruce aqui. Apesar que ele está falando, né? Aí tem ele tentando se reconectar com os poderes. Ele tentando se reconectar com ele mesmo. Com a lápide aqui da Tia May. Aí a gente tem esse laboratório aqui abrindo. Uma pessoa assim presa aqui, né? Que pode ser desde a Sad Sync, né? Que parece ser a postura desse corpo aqui. Esse aqui parece um pouquinho feminino, sabe? Mas é muito... É um frame muito cretino pra gente falar que é ou não. Então tem uma pessoa presa aqui, num falso escritório, tentando se safar, sair. Muito provavelmente foi a pessoa que causou essa explosão aqui. E aí esses círculos, eles ficam vulneráveis a ameaças. Aí tá o Peter abrindo um tanque. E tem uma velha lá dentro. E aí é o que a grande internet começa a teorizar, que é a personagem da Sad Sync ali, que ela tá acreditada nesse trailer, ou seja, algum momento ela apareceu, mas a gente não viu o rosto dela. Então tem gente falando que é ela que fez essa bagunça aqui, porque ela é Jean Grey, ela é uma X-Men. Basicamente é isso, é a grande teoria, porque era especulado que ela seria a filha da Jean Grey, mas aí falou, pô, por que vai trazer a filha da Jean Grey se essa menina pode ser a Jean Grey, entendeu? Então vai escalonando sempre a teoria, e eu não vou entrar tanto aqui, mas ela provavelmente vai fazer a parte mística do rolê acontecer no meio dessa confusão que o Peter tá vivendo, entende? Então, aí tá, ele chega aqui... Aí eu vou até voltar o som pra gente continuar o trailer, porque foi o ponto que eu parei ali. Mas é que, como disse, mas isso tudo acontece no momento vulnerável do Peter. we are faced with a danger that we can't control. One we can't even see. Como eu disse, aqui está ele, Tramiel Timan. E o personagem dele é especulado que seja esse cara aqui. Que eu vou pegar o nome dele aqui... que se eu não me engano, ele é... Se eu não me engano, não. Eu tenho... Os rumores apontam, né, que seja o William Metzinger. Quem é o William Metzinger? Ele é uma espécie de cara de contenção de danos.
Só que ao mesmo tempo também ele é um cara anti-mutante. Então talvez ele seja o cara que esteja ajudando o Peter naquela parte do escaneamento do corpo, porque ele quer entender a mutação do Peter. Pra combater o Peter, não pra ajudar o Peter. E ao mesmo tempo ele pode ser o cara que tá perseguindo essa possível mutante, que pode ser a Jean Grey, ou pode ser a filha da Jean Grey de outro multiverso, e papapá e tudo mais, e coisas que a gente poderia ficar meia hora falando aqui. Mas ele pode se apresentar como um cara legal, num primeiro momento, como é o Sr. Miltzek, entendeu? A gente conhece, ou ele ir ser um vilão depois, ou ele ia ser só um cara que já começa vilão, mas é que a gente sabe que ele tá trocando ideia com o Homem-Aranha, entendeu? Aí, tanto que o que a gente vê na cena antes disso é controle mental e tudo mais aqui, e aí que vem o plot da gente não saber o perigo que a gente tem que conter, entende? Sim. Tem a pessoa misteriosa, que pode ser também ela, ou pode ser o Escorpião, que a gente vai ver daqui a pouco. Stay out of my... Olha aí. Saiu de Better Call Saul, depois de 1000 anos, voltou o Mike Commando como Escorpião, agora com armadura. Isso aqui nos vídeos de Yaf bombou pra cacete, né? A galera construiu várias cenas fake com ele. Mas tá aí, né? Veio aí. E pode ser ele também que fez toda aquela confusão e a gente fica teorizando que é outra pessoa. Não duvido. You're losing it, kid. Aí tá vários takes rápidos, né? O Justiceiro falando que ele tá doidão, o que aponta que vai ter uma troca entre eles. Isso é bem legal, porque com certeza o Justiceiro vai falar, pô, vai pra dentro dos caras e não pensa muito, mas o Peter vai sempre ficar receoso, porque ele sabe que talvez ir pra dentro dos caras seja algo que vai machucar muita gente. E ele sempre pensa em cuidar de todo mundo. Essa é o cerne do Homem-Aranha. And for those spiders who make it through. Um exemplo disso é essa cena. Dele contendo o tanque. E a galera já começou falando, ó a vampira aqui. Primeiro que se a vampira torce pro Jets, ela tá muito ferrada. E segundo que, pô, é muito cachorro a Marvel fazer. Ela sempre faz isso. Colocar um negócio que parece óbvio pra você ficar teorizando meia hora aqui. Mas, cara, nunca vi ninguém parecido com essa atriz aqui pra dizer que é a vampira. Provavelmente ela teria algum... seria mais importante e tal, mas já bastou. A gente tá aqui, ó, 30 segundos falando sobre ela e já começou a teoria, entendeu? E é assim que funciona. E é por isso que você tá aqui. A capa do quadrinho. Isso acaba sendo muito PSD. Aqui a gente tem umas paradinhas rápidas. Rebirth. E aí a gente tem o Miranha, mas vou voltar aqui pra gente encerrar o trailer. Primeiramente, aqui. Ao que tudo indica, esse cara é o Boomerang, né? Os Boomerangs aqui, né? Gênio. Que é mais um vilão do filme. E aqui, isso aqui me parece... são um cara meio ninja que vai vir com essa galera aqui, que eu tenho um take mais bonito do final aqui. Lógico, tem o Peter lutando com eles e tudo mais. Lutando sem máscara, que mostra que essa galera meio que deu uma descobrida em quem ele é. E aqui os ninjas indo atacar o Peter. E aí entram os outros possíveis vilões deste filme. Pô, tem esse cara aqui. Mas pode ser que esses ninjas estejam com um homem negativo. Que tem um ator asiático que está sendo especulado para esse filme. E que provavelmente vai virar o homem negativo. Que... o poder dele é meio que baseado em coisas negativas pra arrancar algum poder disso e seguir em frente. Parece muito com o Mancha do Aranhaverso, não parece? Mas não é, é um pouquinho diferente. E além disso, também é especulado que o Lápide esteja no filme. Que é um cara à prova de balas, entendeu? Tem até um brancão, que eu esqueci o nome do ator, que foi escalado pra ser o Lápide. Então, assim, é esse contexto que nós temos aqui de Homem-Aranha para se abordar. Que, como eu disse, eu enxergo que vai ser o contexto de você trazer um herói que é solidificado e a galera
entende e busca e admira naturalmente, entendeu? Você não tem que forçar muito pra ter um Homem-Aranha, assim, que agrade a galera. E aí, o contexto que é colocado é que esse filme é muito importante. Não pro futuro da Marvel apenas. Apesar que eu tenho, cara, 90% de convicção de que esse filme vai sofrer do mesmo problema que o Quarteto sofreu. Que é você depender de contar uma história pra apresentar pra outra coisa, entendeu? O Homem-Aranha não precisava disso, mas, cara, é impossível você fazer isso com tanta especulação de mutante, como eu falei aqui. A Jean Grey vai aparecer, o caramba vai aparecer, assim, mutações e tudo mais. Ou seja, esse filme vai conectar com alguma coisa do que a gente vai ver em Doomsday. E o que é importante também é a Marvel manter a relevância dela. Mas o Tom Holland, ele parece ter abraçado o projeto. Mais uma vez, isso é positivo. E a gente depende que dê certo também, né? Pra que esse universo continue progredindo e trazendo coisas legais, existindo pra gente efetivamente, que tá em um claro declínio. E a gente vai abordar muito nos próximos meses, porque vai ter Demolidor, vai ter The Boys, que fala exatamente disso, que não só é um declínio sobre o núcleo do entre aspas, subgênero de super-heróis, mas uma queda do consumo de cultura como um todo, visto ameaças que o nosso mundo está enfrentando. Talvez o Homem-Aranha até passe por isso. E vai ser legal a gente ver como vai se sair. Então é isso. Espero ter gostado do vídeo. Curta, compartilhe, favorite, se inscreva. E até o próximo analisador.